Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Meu nome é Luiz Henrique, do canal Olu Invest, e vamos novamente para mais um vídeo da nossa análise diária das nossas operações dentro do mercado financeiro, mais especificamente dentro do mini índice, dia 10/6/2025, terça-feira, né? Mercado em um contexto um pouco mais lateral, obviamente com movimentos mais amplos de lateralidade, dando oportunidade tanto para os comprados quanto para os vendidos, dando para realizar boas operações no dia de hoje. E fato é, vamos analisar aquilo que fizemos, aquilo que não fizemos, o que poderíamos ter feito, né? Tudo o que foi esse dia de hoje, vamos analisar agora. Bom, o mercado hoje abre num gap de alta, um gap mais ou menos de quase 500 pontos, né, desde o seu fechamento no dia anterior, no dia de ontem, né, e faz esse princípio, né, de movimentação de alta. Geralmente, esses movimentos aqui primários do dia, né, a favor de uma tendência, eles tendem a ser o mais forte, né. Obviamente, esse movimento acabou frustrando um pouco, né, chegando nessas regiões aqui de resistência desses últimos dias aqui, do que foi na sexta-feira, do que tinha sido também no dia de ontem, né, até que ontem ele rompeu com uma certa facilidade a máxima do dia de ontem, mas chegou nessa região aqui, o preço acabou segurando, o preço acabou, essa resistência acabou fazendo muita força, né, não permitindo com que o preço evoluísse. Um dos primeiros contextos que podem ter gerado uma venda, né, para quem gosta de trabalhar em um sistema mais de volatilidade dentro do mercado, a gente fala muito sobre o padrão de divergência, né, padrão de divergência dentro do mercado, onde ele vem fazendo, em questão de preço, topos e fundos ascendentes, e no indicador como o estocástico lento, né, ele vem fazendo topos e fundos descendentes no indicador. Isso nos indica divergência, principalmente quando temos resistência nos pontos de pivô, né, demarcado tanto no dia de hoje quanto no dia anterior, e aquela resistência que já foi ressaltada anteriormente, né? Se alguma pessoa mais agressiva pega esse tipo de movimento, pelo menos hoje, né, viu o mercado se deslocar em alguns minutos, né, praticamente lá na mínima do dia. Tá? O mercado tenta romper essa mínima, né, que ficou demarcada exatamente aqui nessa região aqui, tá? E logo acaba voltando, né? Volta para dentro dessa região e aí ele começa a se estabelecer em um movimento mais lateral para o dia. E quando ele vem alcançar essa região aqui de resistência aqui em cima novamente, eu fiquei esperançoso por um possível rompimento ou, né, um movimento mais lateral feito para o dia de hoje. E quando ele tenta romper essa máxima anterior aqui e acaba voltando para dentro dessa consolidação, ele até tenta fazer esse movimento aqui, ó. Já você pode pensar o seguinte, pô, começou a se estruturar um pivô, né, de pré-rompimento desse range lateral aqui, né? A gente pode até pegar aqui com o marcador e fazer, ó. A gente teria uma espécie de um pivô que, lógico, se o mercado rompe, né, a gente poderia ter o rompimento dessa região e a continuidade do movimento, pelo menos até essa resistência aqui em cima. Mas não, tá? E uma das coisas que eu gosto de salientar, pelo qual a gente considera que essa região aqui ela não vai ser rompida, quando a gente vê que o preço ele tem um real interesse em romper uma determinada região de suporte ou resistência, o mercado ele não pode voltar e fazer o respiro dentro dessa consolidação. O ideal é que ele faça o seu rompimento para cima, o pullback já acima dessa região aqui, né, de resistência rompida, para aí sim fazer essa nova pernada e a gente ter uma possível continuidade desse movimento. Como ele faz esse pullback dentro dessa região de range, eu não fiquei esperando o pivô. E quando ele faz essa movimentação de alta aqui, eu estava esperando o seguinte, era a armação de um pivô junto dessa resistência aqui, um pivô para baixo, que me faria vender com alvos no meio dessa região aqui e um alvo final mais bem carregado até a base do dia, né? Que a gente viu que tinha sido respeitado 2 vezes e poderia sim ser, se a gente está falando de uma lateralidade, uma consolidação durante o dia, a gente poderia sim estar falando dessa região aqui ser um ponto de ímã, onde o mercado ele vai com a intenção de ficar trabalhando aqui o dia todo, né? Obviamente. E o que acontece com os preços é o seguinte, ele vai, né, eu vou dar um zoom aqui para vocês e faz esse exato movimento aqui. Como nós podemos ver, ele pega, faz um movimento de impulsão, recuo para baixo, pivô ativado, tá? Dou o sinal de entrada, tá? Vou mostrar aqui para vocês como que ocorreu minha operação. Fui colocando, projetando os alvos, tudo certinho, tá? Deixa eu só dar uma pulada aqui. Né? Então, ó, projeto os meus alvos, coloco o primeiro alvo ali na região de 50% de Fibonacci, o alvo, né, o segundo alvo estava vendido em 3 contratos, eu coloco na região de 100% e se o trade ele andasse ao meu favor, eu iria colocar o alvo final mais ou menos aqui nessa região, tá? Iria carregar esse último contrato até aqui para tentar aproveitar essa movimentação
do dia, né, onde eu entendia que esse contexto ele poderia ser respeitado, e logo acontece que o trade ele começa a evoluir ao meu favor, né, não demora muito, o primeiro alvo ele é realizado, a gente tem uma queda um pouco mais rápida até o segundo alvo, e aí, como vocês podem ver, peraí, deixa eu só voltar aqui no final do vídeo, tá? Quando ele pega o meu terceiro alvo, tá? Ó, vocês vão ver que ele vai pegar o meu terceiro alvo aqui. Vocês já podem ver que eu tenho duas condutas, ó, ele pega o meu terceiro alvo, né, por conta dessa resistência ter sido respeitada, e essa região aqui do mercado ela está sendo muito trabalhada durante o dia, geralmente os preços tendem a ganhar volatilidade aqui, tá? Então uma das coisas que eu faço é a seguinte, eu coloco essa minha realização final lá embaixo e já pego e trago o meu stop para o 0 a 0, tirando o meu risco da operação, tá? Entendendo que boa parte da minha operação já tinha andado, tá? Aqui eu parei de gravar porque eu entendia que se o mercado fosse até aqui, essa gravação ela ficaria muito longa e não aconteceu isso, tá? Então eu vou tirar os estudos aqui para vocês, tá? Então, ó, meu ponto de entrada ele foi dado aqui, né? Como vocês viram, ele pegou os meus alvos lá embaixo, então a gente pega e projeta ele aqui para vocês verem, né? Ele pega os meus alvos, né? O primeiro e o segundo alvo a gente tem eles realizados. O mercado ele pega exatamente o alvo, assim que eu parei de gravar, ele pega exatamente o primeiro alvo e acaba voltando, né? Quando ele volta aqui nesse preço, eu joguei o meu stop um pouco para cima. Ele veio parar mais ou menos aqui, assim, um pouco abaixo dessa região de resistência. Que eu imaginava que o mercado ele poderia estar tentando ganhar um respiro para tentar afundar um pouco mais, né? E é o que ele faz, se você for ver. Ele tenta ir lá, ele chega a perder essa mínima, né? Ele perde essa mínima novamente e aí ele acaba... Quando ele perde essa mínima, eu volto o stop aqui para esse ponto original aqui, tá? Onde foi o ponto de entrada, literalmente no 0 a 0. Ficou nesse contexto mais lateral, é o que tudo indica. Vai ficar pelo menos dentro dessa região aqui do mercado até o final do dia. Obviamente que tudo pode mudar, o mercado pode romper para um dos lados, mas o que tudo indica é que o mercado não vai ter força para sair dentro dessa região aqui. Então, como vocês podem ver, né, o trade saiu perto das 11h30 ali, acho que era 11h35, alguma coisa assim mais ou menos, foi quando deu a ativação do trade, e foi bom, né, deu para pegar os dois primeiros alvos ali. Se a gente consegue carregar até o final, tinha feito um resultado bem legal, tanto em questão de projeção de pontos para baixo, né, a gente tá falando de um movimento de quase 800 pontos para baixo, que com toda certeza todo mundo teria trago um bom resultado, mas já tá valendo. A gente entende que foi bom a gente ter saído no 0 a 0, né? O mercado depois ele ainda voltaria e tiraria a gente no stop, né? Se a gente não fica ali no 0 a 0. E é isso, né? Parte do processo. A gente sabe que o mercado não está muito simples ultimamente, e todo cuidado é pouco, né? Para as nossas análises, para as nossas execuções, né? Isso que é o mais importante. E vamos seguir, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Desde já agradeço você que assistiu esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição se ainda não for inscrito. Você não tem ideia do quanto é muito importante a sua inscrição para que o nosso canal continue a crescer e o nosso conteúdo seja cada vez mais e mais compartilhado para mais pessoas. Desde já, desejo a você uma maravilhosa semana de trades que está por vir. Ótimos estudos, um grande abraço e fique com Deus.